A economia brasileira foi uma das economias com a maior taxa de crescimento no mundo durante 75 primeiros anos do século passado. Durante 3/4 de século, de 1900 a 1975, o Brasil cresceu em média 7,36%. A segunda economia de maior crescimento no mundo foi o Japão. Então o Brasil tinha uma alta taxa de crescimento econômico sustentável. E era uma economia relativamente livre, com baixo grau de intervenção do governo e uma dinâmica de crescimento e criação de riqueza bastante expressiva. Foi a economia de maior crescimento no mundo durante 3/4 de século. De lá para cá, o Brasil foi capturado por uma armadilha de baixo crescimento. E essa armadilha tem a ver com o que eu chamo de armadilha social-democrata do baixo crescimento. E, curiosamente, o início disso foi o regime militar. No regime militar, aumentou o grau de intervenção do governo, aumentou o número de empresas estatais, foram criadas todas essas parafernálias, há coisas até que precedem, como lei trabalhista. A lei trabalhista já é mais antiga ainda. Mas durante o regime militar aumentou o grau de intervenção do governo, os braços armados da economia intervencionista do governo eram exatamente as grandes empresas estatais, e havia controle de preços, cartéis no sistema bancário, autoprotecionismo na economia, muito subsídio, e o Brasil foi perdendo o rumo e foi sendo capturado por essa armadilha de baixo crescimento. Exatamente por isso, o grau de crescimento econômico, a taxa de crescimento econômico, que era de 7,5%, começou a descer, e na década de 80 caiu para uns 2,5%, e a inflação começou a subir. Quando os militares saíram, exatamente pelo esgotamento do modelo, não havia mais crescimento, grande insatisfação na classe média, e começou o processo de abertura política. Quando essa abertura política aconteceu, o grau de crescimento da economia brasileira já estava começando a descer. E a coisa foi só piorando, porque quando entrou o primeiro regime civil, com as eleições indiretas, e o primeiro presidente que era eleito, que acabou falecendo, foi substituído e entrou o presidente Sarney, e o Sarney se sentiu capturado por uma síndrome do presidente ilegítimo, quer dizer, ele queria popularidade, afinal de contas ele tinha sido um expressivo representante da classe política que tinha sido capturada pelos militares, ele tinha sido um político importante na sustentação da base parlamentar durante o regime militar, e de repente ele é o primeiro presidente de um Brasil novo e redemocratizado. Então, ele, enfraquecido com essa síndrome de ilegitimidade, começa a receber pressões de todos os lados, porque ali os economistas também não ajudaram, porque os economistas fizeram um diagnóstico que a inflação brasileira era simplesmente inercial, ou seja, ela continuava porque ela existia. Já que ela existia, ela continuava. E, na verdade, o que não estava acontecendo não era uma inflação inercial, a inflação continuava subindo, ela subia o tempo inteiro. Ela, nos anos 70, ela tinha estado aí em torno de 20%, em média, de repente ela começou a subir no início dos anos 80, ela foi para 70%, depois ela foi para 200%, e quando fizeram planos, uma sequência de planos muito mal sucedidos, porque não tinham as componentes básicas de um processo de estabilização, o processo de estabilização bem sucedido, ele tem um regime fiscal sólido, sensato, e nós não tínhamos feito isso. Então nós fizemos o plano cruzado, a política monetária era fraca, a política cambial era fraca, só tinha congelamento de preço, exatamente como a inflação era considerada inercial, o diagnóstico era inercial, bastava quebrar a inércia. Quebraram a inércia e voltou tudo outra vez, porque a política monetária era frouxa, a política fiscal era frouxa, o câmbio era congelado, então ali na frente explodiu toda outra vez. Então foi um plano muito frágil do ponto de vista de fundamentos. E depois vieram os outros planos, plano Bresser, plano feijão com arroz, eventualmente o plano cruzado, bloqueando ativos, né, o plano real, o plano Collor, bloqueando ativos na economia toda. Quer dizer, uma sequência de planos mal concebidos e sempre com os gastos públicos como percentagem do PIB subindo o tempo inteiro.
Então, no final do regime militar estava em torno de 20%, depois entrou a nova república, após a redemocratização começou a subir para 22%, 23%, nunca mais parou. Hoje nós estamos já a 36%, 37%, 38% do PIB. O governo gasta quase 40% do PIB. E isso é por isso que eu chamo de armadilha social-democrata. Porque primeiro os militares estatizaram a economia toda e quando os civis entraram, aumentaram os gastos públicos. Naturalmente, havia uma demanda grande por gastos sociais. Os militares privilegiaram o capital físico, Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras. Então eram investimentos em capital físico e descuidaram da parte do capital humano, que é saúde e educação, principalmente educação. Isso foi descuidado durante o regime militar. Quando entrou o regime civil e houve a redemocratização, nós estendemos o cobertor para os gastos públicos, mas não fizemos a descentralização de gastos que uma democracia emergente exigiria. Esses recursos tinham que ir para estados e municípios, e em vez da esfera federal. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos, já que a cobertura era mais custo, nós tínhamos que privatizar aceleradamente, encurtar os subsídios, cortar os privilégios que existem até hoje. Houve uma conspiração contra o Brasil involuntária, não foi, eu nem chamaria de conspiração, foi um acidente. De um lado, políticos inebriados, porque estavam chegando ao poder durante a redemocratização e sem a capacidade de equacionar os problemas brasileiros. Quer dizer, eles estavam, justamente a classe política ficou desequipada, despreparada, porque tantos anos de ditadura, eles eram uma classe política subserviente, sem um diagnóstico interessante de como devolver a economia brasileira à trajetória de crescimento anterior que ela tinha. E, por outro lado, também os economistas inebriados, jovens, ainda despreparados do ponto de vista do mundo real e que ofereceram soluções completamente mirabolantes, quer dizer, plano cruzado, depois plano Collor, um plano congela todos os preços na economia, o outro plano bloqueia todos os ativos da economia e nunca atacando o que era fundamental, base de qualquer programa bem sucedido, rápido e intenso e mais indolor de estabilização, que é o regime fiscal. Quando você faz uma reforma forte no regime fiscal e joga uma política, um Banco Central independente, uma política monetária forte, são 1 ano ou 2 anos, rápido, a dor é pequena, é concentrada no tempo e pronto. Nós estamos há 15, 17, 20 anos combatendo a inflação e ela ainda está nos nossos calcanhares, exatamente por falta dessa âncora fiscal, que é a mudança do regime fiscal. Então, mas pelo menos o Plano Real teve a grande vantagem em relação a todos os anteriores, que foi entender que o fenômeno monetário é essencial. O Banco Central tinha que ser a principal instituição de combate frontal. E o regime fiscal, na verdade, daria ancoragem, daria amparo, seria o fogo antiaéreo que protegeria esse avanço do Banco Central. Essa ajuda da política fiscal até hoje não veio. Veio moderadamente com o FMI no segundo mandato do Fernando Henrique e depois com a Carta ao Povo Brasileiro no primeiro mandato do Lula, quando realmente a parte fiscal foi relativamente bem controlada. Depois disso a coisa foi enfraquecendo outra vez e hoje, inclusive, nos últimos anos o Brasil até perdeu posições do ponto de vista de liberdade econômica, porque o grau de intervencionismo aumentou. Nós temos aí uma longa herança, para sumarizar essa primeira conversa, essa primeira abordagem, que é o seguinte: por que o Brasil não está bem na classificação internacional entre 177 países? Ele está em 100º lugar, considerado uma economia com pouca liberdade, com excesso de intervenção, com uma legislação trabalhista obsoleta, com um regime fiscal complexo, com impostos demais. É praticamente um ambiente de muita hostilidade ao meio empresarial. Os impostos são excessivos, você trabalha metade do ano para o governo, metade para você, porque os impostos, a carga tributária chega a 45% em vários setores. Da mesma forma, tem que ter alguém desempregado. No Brasil tem quase 30 milhões de pessoas sem carteira assinada, 40 milhões da população economicamente ativa. São 90 e poucos milhões de brasileiros em idade de trabalhar. Desses 90 e poucos milhões, 50 milhões têm carteira, mas 40 e poucos milhões não têm carteira assinada. O que é um absurdo. Quer dizer, por quê? Porque os encargos trabalhistas são uma arma de destruição em massa de empregos. Se o salário for
R$ 800, que é o salário mínimo aí. O encargo trabalhista é quase 100%, quando você computa tudo dentro desses encargos trabalhistas. Na verdade, custa para a empresa 1.600 para poder ter um trabalhador de 800. Então, é quase, na verdade, que alguém tem que ficar desempregado para que o outro possa ter um emprego. Para cada pessoa que você emprega, um tem que ficar desempregado. Os encargos trabalhistas chegam a quase 100% quando você soma tudo. Férias, produtividade, 13º, mais PIS, fim social. Quando você soma tudo, dá mais as contribuições para a folha. Quando você soma tudo, é absurdo. Então, nós temos uma legislação trabalhista obsoleta, nós temos impostos muito altos e em número excessivo. Os impostos deviam ser mais simples, 5 ou 6 impostos apenas, imposto de renda, imposto de propriedade, imposto sobre vendas, são 5 ou 6 impostos, imposto de importação, 5 ou 6 impostos, alíquotas mais baixas, mas uma base de incidência muito mais ampla. Então, nós temos muito a fazer se quisermos recuperar uma dinâmica de crescimento baseado num consumo de massa doméstico, num mercado doméstico de consumo de massa. A recente deterioração na política econômica é exatamente porque nos faltam essas convicções.